Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias. Parece que a guerra entre o poder executivo e legislativo, ela não tem fim, mas é uma guerra entre Lula e Lira, entre Lula e a vontade do povo, se é que o Congresso Nacional representa a vontade do povo. Vamos mostrar aqui 3 matérias para fazer comentários sobre essa guerra que, na verdade, é um ato de Lula de tentar cercear não só a liberdade do povo, mas também a vontade dele exercida por meio de seus representantes eleitos. Vamos à primeira matéria? Vamos lá. Vamos colocar na tela aqui, meus amigos. Tem a matéria aqui que é colocada pela CNN Brasil. A matéria diz o seguinte, abre aspas, o Congresso é conservador e liberal, diz Lira à CNN após reunião com Lula. Em entrevista exclusiva, o presidente da Câmara dos Deputados diz que líderes partidários devem se reunir com o presidente ainda nesta segunda-feira, dia 5. Matéria de hoje, dia 6, ou melhor dizendo, dia 5 de junho de 2023, foi publicada às 10 horas e 50 minutos e atualizada ao meio-dia e 49. Vamos ao teor da matéria. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou em entrevista exclusiva à CNN nesta segunda-feira, dia 5, que o Congresso Nacional é conservador e liberal. Lira se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nesta manhã para discutir os entraves na articulação política do governo. Abre aspas. O Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda, é um Congresso reformador, liberal e conservador que tem posicionamentos próprios, disse Lira. De acordo com o presidente da Câmara, Lula tem se movimentado para aprovar os projetos de interesse do governo, apesar das críticas e a articulação do petista tem sofrido no Congresso. Melhor do que a matéria, nós vamos colocar aqui o próprio Lira para falar essa questão aqui, na entrevista dele à CNN. Está na tela. Vamos trazer aqui. Vamos ajeitar aqui a nossa transmissão. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Nosso papel, mais uma vez, é de ser um facilitador, é de desmistificar essa quebra de braço constante entre Lula e Lira, Lira e Lula. Isso não existe. O governo não teve nenhum ato arredio da nossa parte de nenhum tipo de imputação de derrotas nas matérias importantes. Agora, como eu disse, o Congresso é um Congresso liberal, conservador, que tem pautas próprias, tem matérias que têm absoluta dificuldade em ser tratadas no plenário daquela casa, como a questão do saneamento, que nós esperamos que o Senado termine o PDL para que se modifique essa questão de projeto de lei alterar a lei, como a questão do marco temporal. O placar em si da Câmara demonstra a vontade do Parlamento a respeito desse tema, que nada tem a ver com perseguição aos povos originários, mas era um compromisso que nós precisamos ver com muita atenção essa questão. Então, isso foi colocado muito claramente. O presidente deve estar tranquilo com a conversa, como eu estou tranquilo com a conversa, de que o governo vai se movimentar e, por parte do parlamento, toda boa vontade de contribuir. O parlamento não vai faltar para os temas que serão importantes para o país. Agora, todos os líderes da casa sabem, o governo sabe, a articulação sabe, que o ponto fatal de consumo de combustível próprio do prestígio interno do presidente da Câmara e dos líderes para com os deputados está findando. Tá aí. Além dessa matéria, é importante colocar aqui uma outra que reflete o que foi publicado aí, uma fala de Luiz Inácio, que saiu publicada no Poder 360. Vamos à matéria. O Poder 360 publicou a seguinte matéria. Preste atenção agora nesse fecho aqui. Lula confia no Senado e no STF para se contrapor a Lira. Petista aproxima de Pacheco, PSD de Minas Gerais, e Alcolumbre, União Brasil, do Amapá, para fazer frente ao Centrão e ao presidente da Câmara. Matéria também de hoje, dia 5 de junho de 2023, publicada às 5 horas e 50 minutos, pelo jornalista Guilherme Wattenberg.
Vamos ao teor da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem buscado o Senado e o STF, Supremo Tribunal Federal, para se contrapor ao poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas e do Centrão. O petista tem colecionado derrotas na casa, por isso aumentou a interlocução com outros grupos. Quando o governo percebeu que poderia perder a votação da medida provisória da esplanada, que aumentava de 22 para 37 o número de ministérios, Lula e seus auxiliares montaram um plano B. Quando a medida perdesse a validade, baixaria outra norma, possivelmente outra MP. A oposição contestaria no STF, já que é proibido editar uma medida provisória no mesmo ano em que outra idêntica já prescreveu. Por lá, confia que teria uma vitória. Lula aumentou a proximidade com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e com o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Também fez contato com Gilberto Kassab, PSD. Segundo aliados, ele está confiante que tem musculatura. Por isso, já demonstrou a intenção, em algum momento, pagar para ver. Com STF e Senado ao seu lado, poderia tentar dobrar de uma vez a Câmara e Arthur Lira. Aliados do petista afirmam ser natural essa aproximação. Dizem que facilitou o fato de a MP da esplanada ter sido escolhido para quase caducar. Usam a frase do presidente do Senado sobre o tema para dizer que não é legítimo impedir o governo eleito pelas urnas de montar a sua estrutura. Abre aspas. Todo mundo compreende a importância da medida provisória para a estruturação do Estado e do governo. Obviamente, pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação de não se aprovar a principal medida provisória do país. Não podemos misturar estações, disse Pacheco no ato da aprovação. Está aí a matéria. Vamos aos nossos comentários. Meus caros amigos, o Partido dos Trabalhadores e Lula, ao longo dos anos, já tem demonstrado que eles querem governar sozinho. E todos aqueles que, de certa forma, fazem oposição ou atrapalham os seus planos, a tendência é que sejam retirados ou comprados. Nós já vimos episódios parecidos que foram julgados, inclusive, pelo Supremo, que foi o episódio do Mensalão. Agora, vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, evidentemente, que o Lula fez uma fala dizendo que o Congresso Nacional não poderia se opor aos interesses do Lula, do PT e da tal formação da União Soviética aqui na América do Sul, dando a entender que o Congresso poderia ser suprimido ou ter seus poderes limitados. Exatamente este é o ponto. O que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte: Lula sabia que teria um Congresso arredio aos seus planos e pautas. Até aí tranquilo. Mas ele acreditava cegamente que este Congresso se curvaria diante da compra de deputados, senadores, enfim. Não é isso que vem acontecendo. E este fato tem imposto aí ao governo grandes derrotas ali na Câmara dos Deputados. O Senado é outro jogo, porque ali no Senado nós não temos o presidente do Senado, nós temos um militante do partido de Luiz Inácio e do governo Lula, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Mas nesse contexto, nós temos que analisar aqui, muito friamente, o seguinte: o Congresso Nacional representa a vontade do povo, não é isso? Tanto que eles dizem, é a casa do povo. Deputados e deputados, melhor dizendo, federais, representam o povo. O Senado, os estados brasileiros. Agora, vamos imaginar aqui o seguinte: se a Câmara dos Deputados, que representa o povo, através de deputados e senadores, está aí no artigo 1º da Constituição, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que será exercido por meio de seus representantes eleitos. Se a Câmara dos Deputados diz não a propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e até mesmo votação de medidas provisórias, é a vontade do povo. E ela deveria ser respeitada.
quando o povo diz não a um projeto, o governante, a não ser que seja um ditador, ele tem que respeitar a vontade do povo. Como eu li aqui nas 3 matérias, na verdade um vídeo e 2 matérias escritas, vocês percebem que Luiz Inácio, sabendo que no Congresso ele não terá ali grandes aliados ou grandes vitórias, ele já começa a articular com o Senado. Até aí, tranquilo. O Senado é político. Tem ali na presidência do Senado o seu maior aliado hoje, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Mas a matéria aqui me deixa um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer surpreso, mas perplexo. Diz que tanto o Senado quanto o STF seriam utilizados contra a Câmara. Contra a Câmara quer dizer contra a vontade do povo? Quer dizer, a vontade do povo diz não. Aí vem o Senado, que representa os estados, impõe o sim. E pior ainda, o Supremo Tribunal Federal, que não deveria atuar no campo político e sim judicial, cabe a ele, segundo a Constituição, guardar a Constituição e julgar processos, faria uma espécie de tripé juntamente com o presidente do Senado, o Senado Federal, e o Lula e o Executivo, contra a Câmara dos Deputados, contra a vontade do povo. Essa estrutura, essa estratégia, no que diz respeito ao STF, é extremamente rejeitável. É aquilo que nós estamos falando há muito tempo, quer dizer, quando se perde no voto, ali dos deputados, da Câmara dos Deputados, ou até mesmo nas urnas. Perdemos nas urnas ou nos votos dos deputados, então nós vamos ir para o tapetão. Vamos impor a nossa vitória, a nossa vontade, através de uma decisão judicial ou através da vontade dos estados, usando, neste caso, o Senado Federal. Isso é muito grave. Talvez vocês não tenham aí a visão, eu não sei se eu estou conseguindo ser didático ao ponto de colocar aos senhores o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito simples. É o governo Lula com as suas pautas, seus projetos, o povo dizendo não através de seus representantes eleitos, mas isso não tem importância nenhuma. Vamos impor as nossas pautas, os nossos projetos através do Senado e do STF. O pior é o STF, que é através de decisões judiciais, devidamente protocoladas por partidos e políticos de esquerda. Então faz todo sentido o que nós estamos vendo no dia a dia, no começo deste governo. É exatamente a imposição, a qualquer custo, das pautas e dos projetos do PT, contra a vontade do povo. Naquele vídeo que está circulando aí nas redes sociais, que fizeram um corte neste vídeo, é um vídeo curto, você vê claramente que o Lula já identifica o Congresso Nacional, na verdade a Câmara dos Deputados, como seu inimigo e que deve ser afastado do caminho. Ora, mas podemos afastar um poder das decisões, já que a nossa estrutura constitucional diz que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si? Eu posso afastar pura e simplesmente a vontade do povo, externada na Câmara dos Deputados? E esse vídeo que vocês estão vendo nas redes sociais, ele vai muito além. Ele diz que não. Uma vez formado o tal bloco, o Congresso de cada país não poderia votar contra o interesse do bloco. Qual bloco é esse? Dos países da América Latina. A intenção da pátria grande, enfim, de gente que fala que é ursal, isso aí, mas eu vou apelidar aqui de tentativa da formação da União Soviética na América do Sul. Quer dizer que os países que, por um acaso, né, ainda não tem nada confirmado sobre isso, na verdade há uma rejeição dos demais países da América do Sul sobre isso, mas por um acaso, se o legislativo desses países disserem não, o bloco que ele está pretendendo vai impor contra os legislativos dos países, é isso? Olha o tamanho dessa, vamos dizer assim, dessa articulação que Lula está tentando fazer neste momento. O que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte, finalizando o vídeo. Se depender desse Congresso Nacional,
dificilmente Lula vai fazer o que ele pretende. Na nossa avaliação está muito claro. Calar o povo, impor aí essa União Soviética na América do Sul, não é isso? E o Congresso não é afeto a essa ideia. Mas ele vai por instrumentos que, vamos dizer assim, não seriam morais ou até mesmo ilegais, ou legais, né, melhor dizendo. Isso não pode ser executado. Olha só o tamanho da confusão disso aqui. Por isso que é importante a pressão popular. É muito importante. Porque tudo que está sendo feito nos meandros. Lógico, a grande imprensa aí não publica esta guerra no seu cerne, na sua questão profunda. Publica notícia, mas não repercute. E você não vai encontrar na grande mídia ninguém dizendo que isso que está sendo feito por Luiz Inácio é gravíssimo. Na verdade, é a interferência de um poder no outro. E, pior ainda, a tentativa de anulação ou de limitação de um poder que, no caso, é a Câmara dos Deputados, que representa o povo. Meus amigos. E o pior de tudo é que ele disse que faria isso antes, durante as eleições, e neste momento, como ele mesmo diz, ele está impondo a sua narrativa em cima do povo brasileiro para implantar os seus projetos e as suas pautas. Fica esse registro aqui mais uma vez, para que o povo entenda que a pressão nas ruas deve aumentar, as manifestações devem ocorrer, devem crescer, porque eles estão usando as ferramentas que têm para, de certa forma, cercear, interferir e até limitar os poderes. E volto a dizer, hoje o brasileiro só tem a si próprio e na conjunção de todos o povo para tentar barrar isso. Muito grave. Se fosse o Bolsonaro, vocês imaginam o que estaria acontecendo neste momento, o que a imprensa canalha e militante estaria falando. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueçam, todas as nossas redes sociais estão descritas abaixo desse vídeo. Procure segui-las. Forte abraço a todos, até a próxima edição.